Através da Escritura, nos falam muito de reinos. Nos falam do reino de Saul, do reino de Davi, do reino de Salomão, e assim sucessivamente. Nos fala de diferentes reinos de Israel. E também nos fala de diferentes reinos no Oriente Médio ao longo da história. E ainda existem muitos atualmente. E também nas diferentes nações da Terra. E encontramos nos livros de história diferentes reinos que existiram na Europa, também na Rússia, em todos esses lugares, como na China, e lá na Ásia Maior, na Ásia, e em diferentes continentes e nações nos falam de reinos que existiram e que ainda existem reinos. E mesmo em alguns países que já não existem os reinos, como na Inglaterra, na Espanha e em alguns outros países, mas ainda ficam reis. Restam alguns reis. Assim que o que restou dos reinos são essa descendência de reis que ainda existem. E que são para um trabalho diplomático em seus países. E o Estado também os mantém. E assim sucessivamente, mantém seus tratados com o governo de seus países. A Escritura também nos fala de reinos em outra dimensão. Encontramos que, ao longo da Escritura, nos fala do reino do maligno, do diabo ou Satanás. E também nos fala do reino de Cristo, nos fala do reino de Deus, nos fala do reino dos céus. Para podermos apreciar o reino de Deus, nas bênçãos que há nele para os seres humanos, é bom também sabermos a respeito do reino das trevas, o qual tem o maligno como rei, o qual é chamado o diabo ou Satanás. Esse reino do maligno começou faz milhares ou milhões de anos, pois nós podemos ver que, assim como Gabriel e Miguel estão estabelecidos e outros estabelecidos com seus reinos, têm o principado. E, consequentemente, ao terem o principado, serem príncipes, são os reis desse reino espiritual. Nós temos a Miguel, o arcanjo, e temos a Gabriel, que são os principais mencionados nas Escrituras. Também temos a Lúcifer, ou Luzeiro, ou Luzbel, Satanás, ou Diabo, como queiram chamá-lo. Está identificado e ele sempre atua da mesma forma. Ele foi colocado aqui na terra e governava
sobre o mundo terreno antes de Adão. A civilização e que então existia era a da raça da serpente, da qual, sem entender, sem compreender, a ciência descobriu seres de milhares ou de milhões de anos e pensa que essa era a raça humana no seu começo, mas essa era a raça da serpente sobre a qual Lúcifer, Luzeiro, Luzbel, Diabo ou Satanás, ou a antiga serpente, como também se chama, era o rei manifestado através de uma pessoa dessa raça da serpente, porque a raça da serpente era parecida com o ser humano. E unicamente é que ela não tinha alma. E aí está a diferença entre essa raça da serpente, raça animal que falava, e assim por diante, tinha conhecimento da ciência também. Essa raça pecou diante de Deus. Ela foi utilizada, enganada pelo próprio diabo, o qual era o príncipe sobre essa raça. E ela perdeu a sua forma quando enganou Eva lá no Jardim do Éden. Ou seja, o diabo por meio da serpente. Assim vemos que essa raça se converteu em um réptil. Porém, restaram rastros, deixaram rastros. Uma mistura há no meio da raça humana que Cristo identificou como o joio, como os filhos do mal, e assim sucessivamente, ou os filhos das trevas, os filhos do mundo, e assim sucessivamente, nos quais um espírito do mundo, dessa dimensão do maligno, que é a quinta dimensão, entra e habita. E por esta razão foi que o próprio Jesus Cristo chamou a algumas pessoas de filhos do diabo. Vosso pai é o diabo. Cristo falava assim, conhecendo as pessoas. E nós podemos ver desde que cayó el ser humano en el huerto del Edén, cayó preso que o mundo inteiro, desde que o ser humano caiu no Jardim do Éden, e caiu preso no reino das trevas, porquanto o reino das trevas está sentenciado a desaparecer. Notem que o diabo trouxe a morte, a qual entrou na raça humana pelo pecado original,
lá no Jardim do Éden. se hizo mortal E, portanto, la raza humana a raça humana se tornou mortal. de la serpiente. Mas de onde Porque veio? Satanás, allá, Da serpente antiga que é o diabo e la Satanás. muerte a la raza humana. E lá ele trouxe a Es morte como para a cuando raça una humana. persona se está É a ahogando, mesma coisa quando uma pessoa trata de agarrarse está de se afogando. lo que sea, y si hay otra persona Então trata de agarrar-se que agarra, no que quer que y se seja. ahoga la otra persona E con se el houver sin uma saber outra nada. pessoa, a agarra O como algunas personas e se conocen, afoga com a outra pessoa. piensan que si él Se ela não souber nadar, va a tener Ou problemas, como algumas pessoas que dizem va ou a tener pensam algún accidente o algo, que se ela terá problemas, trata de llevarse con él en el problema. se terá algum todas as acidente pessoas. ou alguma coisa parecida, ela trata de levar com ela, nesse problema, Así es el diablo todas as pessoas que ela puder. y los hijos del maligno. E assim é o Los diabo, hijos de Dios. Por e assim tanto, são vamos os filhos do maligno. a vivir eternamente con Dios en el reino de Dios. Tratando de Mas llevarse os con filhos de ellos Deus, a todo lo que porquanto puedan para el reino de viverão eternamente com Deus no reino de Deus, tratam de levar com elas para que todo aquel todas que as pessoas que cree, possam levar ao reino de Deus, por meio da pregação do Evangelho de Cristo, para que todo aquele que ouve e y crê, así es, e ao nascer a fé de Cristo na sua alma, se manifiesta en receba ambos reinos. Cristo como Salvador e obtenha a salvação e a vida eterna, e é assim como se Son del reino de las manifestam tinieblas, ambos tratan reinos. de arrastrar al reino de las tinieblas a Aqueles todos, que são do reino das trevas tratam de arrastar con todas las cosas que existen, todos aqueles que possam para o reino das trevas, la perdición del com alma todas as coisas que del ser existem humano. e que levam à perdição Tantas cosas a alma do ser en este humano. mundo que apartan al ser humano de Dios. E há tantas coisas neste mundo Los seres humanos que tienen separam que o ser andar humano con de los Deus, ojos espirituales abiertos, para no de ser modo que os seres contaminados humanos por têm las que cosas andar que com os olhos apartan al ser espirituais humano abertos, de Dios. para não serem contaminados com as coisas que separam o ser humano de Deus, A Dios, para buscar e a levantar Dios y suas todas las cosas cabeças de Dios para os céus, que a Dios Deus, tiene para sus buscá-lo hijos en esta tierra. e buscar todas as coisas de Deus que Ele tem Por para essa os seus causa filhos é nesta que terra.